Boa noite a todos. Estamos começando a aula 11, embora estamos começando a nova paraxá, Noah, né, Noé. Acabamos Bereshit, agora então vamos dar prosseguimento para a próxima paraxá, que é Noah. A gente terminou a aula passada fazendo uma pergunta, lembram da pergunta? Que era, não lembra? Isso. A ideia é o seguinte, toda a humanidade pecou, começou a descer um nível, vamos dizer, ético, moral da humanidade. A gente viu que eles ficavam de olho nas mulheres, começaram a ter problemas também, que eles se multiplicaram, mas como número e não deram valor à quantidade, mas não, vamos dizer, a qualidade, a identidade de cada um e um. E Deus, ele falou, vou apagar a humanidade e começar de novo. A princípio, toda a humanidade. Aqui, Vayomer Hashem Vemche, vamos pro Perek Vav, ou seja, capítulo 6, versículo 7. Vamos. Vayomer Hashem, e falou Deus. O que quer dizer e falou Deus? Isso eu não expliquei, né, na aula passada. O que é e falou Deus? Deus falou? Do nada, falou com quem? Ele foi na televisão, vou dar um recado, um comunicado, falou com você. O que quer dizer? Falou Deus. Não, a princípio falou com ele mesmo, né? Falou Deus. Tipo, então a tradução aqui mais correta de falou Deus é e quis Deus. E Deus quis agora. A ratzon, a vontade de Deus foi essa. Então é isso. E a vontade de Deus, interessante que não está escrito aqui Elohim, está escrito Yud-Kei Vav-Kei, né? O nome de Deus, ou seja, que é a característica de piedade. Sempre que Elohim é o Deus que fez a natureza. Então está tudo condensado às leis da natureza. E a natureza é baseada na ação e reação, vamos dizer assim, que é a justiça. Aconteceu, tipo, tudo um desencadeia o outro. Né? E o nome de Deus é algo além disso. Então, a piedade, a misericórdia é algo além da justiça, que são as leis naturais. Então, falou Deus, interessante, quando Deus vai falar, eu quero destruir a humanidade, é a característica de piedade dele. Ou seja, ele não vai destruir com justiça, vamos dizer assim, de forma cruel. Eu não diria cruel, mas é como se fosse tipo, punitiva, mas com uma questão, a punição de forma piedosa. Vamos entender. Então, quis Deus, Adam, vou apagar o Adam, o homem, Asher Barata, que eu criou, Me'al Pnei Adamah, da terra, Me'adam, Ad Me'amah, Ad Remes, Ad Ofashamayim, desde o animal até o animal, como se fala, doméstico, até o rastejante, até a ave do céu, que eu, vamos dizer assim, eu me arrependi, esqueci de falar português. Eu me arrependi que eu fiz eles. Venoa, interessante se a gente botasse o ponto aqui, Venoa, ou seja, vou apagar esse e Noa. Ou seja, Noa também. Ponto. Extrapolei, vocês devem estar pensando, nada a ver, tem um ponto final e Noa é outro passo. Mas se pegar o ponto, o Tamei, a Torá, a Mikra, a entonação da Torá do Noa, que é o Zakef Gadol, né, a regra gramatical do Zakef Gadol, é que quando tem ele é porque não, é como se fosse uma pausa na frase. A frase termina depois dessa palavra, não antes. É uma pequena pausa da frase, é tipo um ponto e vírgula. Só que é um ponto e vírgula quando não tem nenhuma outra coisa antes da frase. Tipo, então, Inoa, ponto. Tipo, o que quer dizer essa frase Inoa? É uma frase sozinho. Então, quer dizer que está conectado então, ao assunto da frase anterior, sim. Ou seja, vou apagar o animal, o homem e tal, Inoa. Ponto. Ou seja, o Noah vem para cá e para lá. E Noah encontrou graças aos olhos de Deus. Sim? Então essa é a ideia. Ou seja, o Noah, no final das contas, quer dizer que vai ser salvo. Não vai ser apagado e ele vai dele vai vir a continuidade da humanidade. Mas a princípio, sim, ele deveria morrer junto. Assim não falo só eu, falo a Gemara, que falo os sábios, que Noah também estava no decreto. Tá? Noah também estava no decreto. E porque Noah, então, dentre todo mundo sobreviveu, a princípio até agora, porque ele achou graça aos olhos de Deus.
Tá bom? Pergunta aqui que é achar. Ren e Noah são as mesmas letras, tá bom? Graça e Noah, a mesma letra. Tá? Porque ele achou graça aos olhos de Deus. Então eu terminei provocando, falando que o cristianismo diz, né? Até essa semana eu dei uma olhada dentro da Bíblia deles, não sei o que lá. E aí tá escrito, não vou dar as fontes nem nada disso, mas tá escrito assim, que da mesma forma que toda a humanidade é pecadora por causa do pecado de um só, de só uma pessoa, que está falando de Adão e Arishon, ou seja, ele pecou, então todo mundo é pecador, merece morrer, merece ser punido e não tem escapatória perante Deus. Da mesma forma, toda a humanidade pode se justificar, e a palavra aqui justificar é da questão de ser um tzadik, né, um justo, através da crença em uma só pessoa. Que pessoa é essa? Aquela pessoa que teve a graça divina, que é o Ren aqui, da ideia aqui. Então, assim, por que os cristãos pensando até agora, por que Noah ele se salvou? Não sei, não merecia, mas veio uma graça divina que fez salvar. Ou seja, a única forma de você se salvar no mundo é com a graça divina. E eles acham que só uma pessoa teve essa graça divina e a única forma de uma pessoa qualquer se salvar é justificando essa pessoa. Ou seja, não importa o que você faz, os seus atos, você nunca vai ser um justo perante Deus, a não ser que você tenha graça divina. E a única forma de ter graça divina é acreditando no que eles dizem ser a cheia, Deus, não sei o que, tá? Isso que eles acham. Eles tiram daqui todo o conceito, que Noah matzah chen b'nei Hashem. Noah encontrou graça aos olhos de Deus. Sei? A palavra chen é uma das 13 características de piedade de Deus, que Deus, Kel Hanun, Deus Hanun. Hanun, que é Hanun? Misericordioso, a gente traduz. Mas todas as 13 palavras de misericórdia são misericórdias. Mas qual a diferença? Sabe, falam que é de graça. Hanun de Rinam. De graça. Sim, então a princípio, Deus faz alguma coisa de graça? Alguém não merece, Deus faz por ela, por quê? É porque por ela e não por outro. Ele não teve nenhum mérito por isso? Tá meio estranho entender que Deus faz alguma coisa de graça. Qualquer um que tem que pensa um pouco vai entender que se ele recebeu isso, tem alguma coisa em Noah diferente dos outros. Porque veio para ele, é aleatório, vou salvar um Noah. Não foi isso, tá? Que ele era justo. Mas até agora não falou que Noah era justo, vai ser dito logo depois. Então, se dizer que Noah era justo, então porque ele precisou achar graça aos olhos de Deus? Era só falar, Noah era justo. E não que ele achou graça, ou seja, quando fala assim, por favor, eu não passei na prova, professor, falta 5 décimos para passar de ano, sei lá, por favor, aí chora. Não, você não. Aí o outro, por favor. Aí vem alguém lá, por favor. Tá bom, eu vou te dar esses 5 pontinhos que você está precisando. Por quê? Achei graça aos seus olhos. Ou seja, quando você fala a ideia achei graça, quer dizer o seguinte, você não merece. Mas como me comoveu, achei graça aos seus olhos, uma coisa que é fora da justiça, eu te dei. Então, aparentemente, o que parece aqui é que isso, que Noah foi salvo sem merecer. Esse pastor vem dizer isso, Noah não mereceu e não merecia e só foi salvo, tá? Até então parece que Deus escolheu um e foi salvo. A gente vai ver que não é exatamente isso. Então vamos agora sim começar para achar Noé. Versículo 9. Ele é Toldot Noah. Agora vai explicar quem é esse Noah. Sim? A Torá, a gente já viu isso. Vai ver várias vezes na Torá. Sempre a palavra Toldot de novo. Lembra? Que agora é o que produz o mundo. E aqui o Toldot só com Vav, não com 2. Que a gente já viu na aula passada. Sim? Ele é Toldot Noah. E a gente vai ver o seguinte aqui. A Torá, ela fala resumido, e esse nasceu esse, que nasceu esse, nasceu esse. O que é importante, que precisa ser trabalhado para a gente receber como ensinamento, não sei se posso, como ensinamento, aí a Torá vai lá e começa a mastigar o assunto, dizer detalhadamente, ou seja, vai contar agora Noah detalhadamente. Ele é Toldot Noah. Essas são as descendentes de Noah. Descendente de Noah. Vai explicar, Noah Ish Tzadik, ele era um homem justo. Que aí, volta a pergunta, se a Torá está dizendo que ele era justo, então por que ele precisou receber graça aos olhos de Deus para ser salvo? Não precisava, ele era justo.
Tamim, íntegro, correto, Hayab Dorotav, ele foi em suas gerações. Tá bom? Eta Elohim e Taler Noah. E atrás de Elohim, de Deus, andou um Noah. Noah andava atrás de Deus, tá bom? Então aqui a gente vê que é um passuque que está jogando. Então, está jogando elogios para Noah. Diz que Noah era um ish, um homem. Aqui, geralmente, quando a palavra ish é íntegro, né? Tzadik, justo. Tamim, correto. E andava atrás de Deus, seguia a Deus. E como está traduzido aí essa parte? Italer? Ita Elohim, Italer não. Não, tudo. Aí em Deus, e com Deus, andava Noah com Deus, tá bom? Então, a princípio, o que a gente aprende daqui? Que Noah era um tzadik, sim? O maior tzadik que já existiu? Não sabemos, mas ele era um tzadik. Você pode dizer o Noah não era tzadik, não era tão tzadik assim? Pode dizer isso? Por quê? Não pode dizer, porque está escrito ele era tzadik. Se está escrito não era tzadik, ele era tzadik, ponto final, tá? Então você não pode dizer que Noah não era tzadik. Sim, ele era tzadik, tá bom? Ele foi salvo porque ele era tzadik? Não, porque ele foi salvo, porque ele encontrou graça aos olhos de Deus, tá bom? Princípio, tá? Então essa é a ideia. Vamos ver agora o Rashi aqui, que ele vai dizer sobre isso. Bedorotá, famoso, em sua geração. Tem Rahamim, tem sábios, aqui é uma discussão da Rabi Yohanan e da Isla Lakish na Gemara. Tem sábios que explicam isso para o Shevach, elogiando Noah, e tem outros que vão trazer isso pejorativamente para Noah. Aqueles que vão elogiar Noah vão falar o seguinte: se naquela geração, a pior geração que já existiu no mundo, que o mundo todo teve que ser destruído, Noah era tzadik, o único tzadik lá, ele era tzadik nessa geração horrível. Imagina só se ele vivesse em outra geração. Ou seja, isso quer dizer, ele era tzadik naquela geração, então imagina nas outras. Hoje ele seria muito mais, hoje que tem um monte de tzadikim, justos, sábios, ele seria então muito mais do que isso. Então aqui, elogiando Noah. E tem Ou não. isso, e tem aqueles que vão trazer para o mal, que vão dizer assim, não, Noah era tzadik naquela geração. Que geração? Aquela que todo mundo errado. Naquela geração ele era tzadik. Mas se vivesse em outra geração, ele não seria lá grande coisa. Seria um normal. Essa é a explicação. É a dualidade. Assim, tem pessoas que pensam assim, eu não tive a oportunidade da vida, eu nasci numa família, não nasci em Israel, numa cidade que não tem nada de judaísmo, a minha família não se ligava com a religião, minha educação foi outra, não tive a oportunidade. O que Deus quer de mim? O pouquinho que eu faço já não é o bastante. Olha os meus amigos, olha a minha sociedade, onde eu nasci, olha a cultura, o que quer mais de mim? Sim? Tem aqueles que falam isso. Se eu nascesse em Jerusalém, numa cidade, filho de rabino, aí tudo bem. Mais fácil. Sim? Aí tem outro que vai falar assim, não, é que eu nasci filho do maior rabino da geração. Lá todo mundo era tzadik. Desde criança, vai, estuda, chega. Se eu nascesse mais largado, aí sim eu ia ter meu caminho, minha autonomia, aí eu ia crescer do meu caminho. Mas, foi muito imposto, não consegui não. Entendeu qual é a discussão aqui? Qual é o certo? Deus põe onde tem que botar. Não tem justificativa. São os dois pensamentos básicos que o Yetzirah dá para o ser humano. Então, vou continuar. Então, o Rashi ele fala o seguinte, ele não fala se vivesse em outra geração. Se vivesse na geração de Avraham Avinu, ele não seria ninguém. Ele não seria considerado como nada. Ou seja, que quem é o exemplo aqui? Avraham Avinu. Tá bom? Vamos para o próximo Rashi. Então aqui a gente vê o seguinte, que esse elogio pode ser um elogio muito bom, mas tem como você entender que não é tão bom. Você já consegue comparar Noah com Avraham e entender que Avraham chegou a um passo maior que Noah, talvez. Pela segunda opinião. Tá?
Vamos para o segundo Rashi. Eta Elohim taler Noah. E em Deus andava Noah. Em Deus andava Noah. Ou seja, em Deus, sim? Vamos entender o Rashi. O Be'Avraham aí o Omer. Agora, em Avraham, o que está escrito em Avraham? It aler lefanai. Ande na minha frente. Deus falando para Avraham. Ou seja, falando aqui que, olha, 17, no capítulo 17, versículo 1. Deixa eu entrar aqui para contextualizar. 17, versículo 1. Veja, 17, 1. Vai Avraham ben Tishim Shana, V'Tishayve Hashem Avraham, Ve'omer Elai Ani. Aqui, ó. E Avraham tinha 99 anos, e apareceu Deus, Yud Kei Vav Kei, tá? Para Avraham. Vai Omer Elai, falou para ele, Ani El Shaddai, eu sou o El Shaddai, que é o nome de Deus, não vou entrar nisso agora, e Taler Lefanai, ande na minha frente. Veia Tamim, e seja íntegro. Tamim aqui também, né? E Tzadik, Tamim, íntegro. Ou seja, ande na minha frente. Ou seja, que Deus ele diz para Avraham, anda na minha frente. O que o Rashi continua? Noah, Hayar, Sarir, Saad, Letomcho. Mas Noah, ao contrário, ele precisava se apoiar em Deus. Ou seja, Deus vai na frente e eu estou atrás de Deus. A sociedade é tão corrupta que eu não tenho o luxo de sair com meus amigos. Eu não tenho o luxo de andar na feira. Que na feira não tem Deus. Se eu for para a feira e ver o que o pessoal na feira faz, eu estou perdido. A minha vida, eu estou preso atrás de Deus. Ah, vem aqui nesse... Não posso. Ele ia atrás de Elohim. O que Deus quer isso? Então eu vou fazer isso. Ah, mas... vai espalhar lá a palavra de Deus para os seus amigos? Não, lá já é muito hostil para mim. Se eu fizer isso, eu vou me perder, eu não me garanto. Aval Avraham hayamit hazek, mas Avraham não, ele se fortificava bitzidko, com a sua justiça, meilav, por si próprio, e ele ia lá converter o mundo inteiro. Ele ia na frente. Ah, mas ali é um lugar muito hostil, é lá que eu vou, eu me garanto. Noah não se garante, sim? Então Até queriam matar ele, queriam destruir a arca e matar ele. Sim, mas a questão aqui não está falando sobre o hostil de vida ou morte, mas de vida espiritual. Noah só conseguiu ser tzadik por fugir do mundo, ficar dentro de casa. Porque se ele fosse ter internet, celular, fosse trabalhar normal, ele não ia conseguir manter a justiça dele no mundo que era. Já Avraham não, ele ia lá nos lugares e santificava o lugar, ele se arriscava. Não se arriscava porque talvez ele... Não sei se não pode dizer no judaísmo que eu me garanto e me boto ao teste, mas ele tinha um propósito e Deus fala, vai na frente, então. E Avraham foi, tá bom? Essa é a ideia. Esse interessante que esse que andava atrás de Deus já apareceu naturalmente em Hanor. Hanor, aquele que não morreu, foi direto para o céu, ou seja, outro tzadik. Olha que interessante. No capítulo 5, vamos tentar achar. Vai Hamesh, Yered, Hanor, aqui. No versículo 21, capítulo 5, versículo 21, vai Hanor, Hamesh, Veshishim Shana, Valeit et Metushela. 22, vai Taler Hanor et Elohim. E andava Hanor também atrás de Deus. Aharei Olidot Metushel Shalosh Mot Shana, Valeit Bani Banot. Aí 23, vai Kolemei Hanor, ele morreu, ele viveu pouco. Ó, no 24, vai Taler Hanor de novo. E andava Hanor et Elohim de novo. E ele não está mais, que Lakarotó Elohim, que Deus pegou ele. Ou seja, a gente viu que ele veio vivo para o céu. Mas tem 2 vezes aqui que ele andava atrás de Deus. Por que Deus precisou pegar Hanor antes da vida? Por que ele precisou viver pouco? Por que não viveu muito? Ah, que ele entrou vivo no Ganed, vamos dizer, no paraíso, não sei, vamos dizer assim. Ficou com Deus vivo. Mas por que não depois de muito tempo na Terra? Por que ele viveu pouco relativamente? Olha o Rashi. Urash aqui. Vai Taler Hanor, ó, no versículo 24, Urash. E andava Hanor. Tzadik Hayá, ele era tzadik. Vekal Bedató, mas ele era fraco nas ideias, na cabeça. Lashuv Learshia, ou seja, ele podia a qualquer hora sair do caminho e se perverter. Leficha Mihera Kadosh Baruhu, por isso Deus apressou
Vesilicó, e tirou ele da vida, veimitó, codems matou. Ele fez ele morrer antes do tempo que ele deveria morrer. Vezesha shinakatov, mitató, lichtó, veneino. Por isso está escrito veneino. Baolam, lemalot shnotav, ou seja, antes de completar os dias que ele deveria viver. Que lakarotó, que Deus pegou, lifnei zmanó, antes da época. Ou seja, ele era um tzadik, ele foi vivo para o paraíso, é tipo ele é uma navio. Mas ele foi porque Deus sabia que se eu deixar ele mais tempo aqui, ele não vai ser esse tzadik. Eu prefiro garantir ele antes e tirar ele da vida antes do tempo. Sim? Noah não foi tirado antes do tempo. E era tzadik, ou seja, ele era talvez mais que Hanor, sim? Mas existe uma crítica aqui, tá bom? Nessa ideia. Pegaram até aqui? Essa discussão? E a gente pode ver a diferença de Abraham e de Noah em várias questões. A questão, por exemplo, de Sodoma e Gomorra. A mesma situação. Eu vou destruir a cidade. Mesma coisa, que eu vou destruir o mundo. O que Abraham faz? Não, por favor, se tiver 5 justos, não destrói. Deixa eu perguntar mais 40, 35, 30, 20, por favor, 10. Abraham quer salvar a humanidade. Noah, eu vou destruir. O que eu faço? Faz uma arca. Tá bom, vou atrás de você. Você está falando, eu faço. Eu não vou me intrometer à frente de Deus e falar, mas Deus, vamos ter uma conversinha aqui, desculpa incomodar, igual Abraham fazia com Hutzpah, se chama, né? Não é sem vergonha boa, né? Com coragem, vamos dizer assim, com autonomia. Mas ele, vamos ter uma conversinha, mas por que você vai destruir o mundo? Não dá para salvar ninguém? Não perguntou. O que eu faço? Isso. Vai dizer daqui a pouco, e tudo que Deus falou, Noah fez. Tá? Essa é a ideia que eu peguei. Cadê o passuco? Acho que é no final do capítulo 6. Aqui no versículo 22, capítulo 6, versículo 22. Vaias Noah, e fez Noah, que é rola chatzivauto. Tudo que Elohim, tudo que Deus ordenou ele, que é nassá, assim ele fez. Porque o pastor precisou dizer, e Noah fez tudo o que Deus falou, e assim ele fez. Ele enfatiza, Noah fez, óbvio, Deus mandou, óbvio que Noah fez. E assim ele fez. Também aqui talvez uma crítica. Por que você fez exatamente o que Deus mandou? Não dava para fazer um pouco a mais? O que é o a mais? Salvar a geração? Sim, é a ideia. Moshe Rabbeinu, ele leva o que Abraham fez ao extremo. Que é a mesma coisa. Deus falou assim, eu vou destruir esse povo inteiro, depois do bezerro de ouro. E eu vou fazer uma nova humanidade, um novo povo, judeu. O que Moshe fala? Se for assim, me mata. Né? Como ele não me mata, mechene me cifreja, me apaga do livro. O que é me apaga do livro? Me apaga da história da humanidade. Eu não quero ser ninguém. Me apaga. Corpo e alma. Esquece de mim. Mas você não vai apagar o meu povo. O que é mechene? Se trocar... Ren, né? Mechene tem ren. Não só tem ren, como tem Noah. E quais são as palavras as letras que sobram? Tira Noah do mechene. Sobra o men e o yud. Mei Noah. Mechene, as águas de Noé. Mechene, me apague isso. São as meninas já, as águas de Noé. Ou seja, Moshe fala assim para Deus, as águas de Noé. Não vai ser de novo não. Me apaga. Tipo, Noah, o Moshe, ele relembra uma alusão ao que aconteceu no dilúvio, dizendo o seguinte, eu vou ser diferente. Tá? E a gente já estudou no final da aula passada rápido que Moshe estava no dilúvio também. Assim, que a gente viu que está escrito que no final aqui, quando Deus ele fala, me arrependi do mundo, no capítulo 6. Não. O potencial de Moshe estava lá. No capítulo 6, versículo 3, vai Omer Hashem, lo yidon ruchi badam leolam. Eu não vou... Beshegam o basar, essa palavra Beshegam o basar, que também ele é carne, e aí eu vou esperar mais 120 anos. Beshegam é a numerologia de Moshe. Muito forçado.
Mas olha que interessante, eu vou entrar agora na Torá oral, só um detalhe, só para fechar bem isso. Na Torá oral, tá aqui no livro, né? Em Hulim 139, Beit. Pergunta o seguinte, é aquela pergunta assim, onde está Amã na Torá? Onde está Esther na Torá? Onde está Mordecai na Torá? Porque são livros que não estão na Torá, tipo, estão só em Neviim, né? Mas não está na Torá... Ketuvim, exatamente. Ketuvim e não está na Torá escrita o Pentateuco, não está no Pentateuco, tá depois. E olha que Gemara pergunta depois, Moshe na Torá Minai. E Moshe na Torá aonde? Onde a gente vê Moshe na Torá? Olha a pergunta da Gemara. Aonde? Tipo, na Torá inteira, né? Qual a resposta da Gemara? Bechegam o Bassar. Aqui, nesse passo que a gente vê que Moshe está na Torá. Interessante, a resposta da Gemara, muito profunda, não vou explicar agora, mas só para entender, aqui é o Moshe na Torá. Pela Torá oral, pelos nossos sábios, tem uma sensibilidade muito afiada no que está escrito na Torá. A continuação do passo. Daí o Yamar, Meav Vai se Shaná. E aqui, Venefilim, Rayu Baritz, Beamim, aí ao final do Passuk, Anshei, Hashem. Pessoas renomadas. Hashem, Moshe também. São as letras de Moshe. Tá? O Moshe está aqui. E eu falei que tinha o Moshe é o potencial salvador do mundo. E ele estava lá para salvar o mundo. Só que ele morreu nas águas do Mabul, ele não conseguiu, o mundo não foi salvo. O Moshe falhou. A alma dele estava reencarnada Não vamos falar de alma, coisa esotérica, vamos falar assim, o potencial de Geulah, de salvação no mundo, naquela época estava lá. E falhou. E fracassou esse potencial de salvação do mundo. E ao contrário, teve a destruição do mundo. O potencial de salvação, ele se revela na personalidade, no Moshe Rabbeinu, na pessoa chamada Moshe. Então, qualquer salvador é como se fosse o Moshe. Moshe é a origem dos salvadores, vamos dizer assim. Então, Moshe, ele, na saída do Egito, ele consegue salvar o que ele fracassou lá. Essa é a ideia. E é isso que quando a mãe bota ele numa teivá, numa arca, né, no rio, para não morrer afogado, que queriam tacar ele na água, faz referência a alguma história, né, que a gente está estudando agora. E aí ele é salvo, e aí se chama Moshe. Minamai Meshetihu, porque da água ele foi tirado. Que água? Do dilúvio, potencial que afogou na água. Agora ele foi retirado para ser utilizado na prática. E aí, antes que Deus fala, vou matar todo mundo, fala, Mechene nas águas de Noé, ó, tô aqui, tô esperto. Tá? Vamos lá. Então vamos parar de viajar, vamos voltar pro... Na verdade, só a explicação aqui que tá errado falar que ele se chama Moshe, significa Moshe, de tirar, o que tira. E aí a explicação, porque da água eu tirei, e é o contrário, porque Moshe não foi tirado, é o que da água tirou. Moshe é ele que tira, ele que salva a humanidade da água. Sim, a princípio, Moshe não significa que ele foi salvo da água, e sim que ele salva todo mundo da água. Isso significa Moshe, o salvador. Ele tira todo mundo da água, ou seja, ele impede que o mundo volte a um dilúvio. Moshe salvou a humanidade inteira. Tá? Então, tem essa crítica para Noah, tá bom? E a gente viu que Deus faz, ele faz tudo igualzinho o que Deus falou. Tá? Um segundo, só para não confundir aqui a ordem. Tá. Então vamos começar a entender a polêmica que tem aqui. Qual é a ideia aqui? Você não era tzadik porque ele precisa de graça divina. A resposta é isso, que ele taler lifnei Eloquim. Que Noah, ele era tzadik perante Deus. Que Deus, com o nome de Elohim. Ou seja, é o Deus que fez as ordens naturais da humanidade, as leis da natureza. Perante o Deus, criador das leis da natureza, Noah era tzadik. Que Deus andava atrás de Deus. Eu falei o quê? Deus entrava das Deus. Mas deixar. Que Noah, ele andava atrás de Deus. Que Deus, o Deus criador das leis da natureza. Logo, Deus, Noah, ele era tzadik dentro
das leis da natureza. Mas não que ele transcende a essas leis. Não que ele tinha uma justiça além das leis naturais. Tá? Então, quando a gente fala Elohim, que é o nome de severidade, quer dizer, é restringido às leis naturais. E se vai ter uma catástrofe no mundo, que o mundo todo vai morrer, por exemplo, uma enchente, uma grande enchente, tem uma enchente, tá bom? Quem morre na enchente? Quem está na enchente. Quem está na água. Quem se salva da enchente? Ou quem tem fora, ou quem tem um barco. Muito bom. Exatamente. Agora, tem na enchente um cara perverso e o maior tzadik da geração está na enchente igual. Os dois sem boia, sem nenhum equipamento. Vem o rio com tudo, um terremoto, um raio cai na água. Quem vai viver? Os dois vão morrer. Quem vai morrer mais rápido? Ou seja, para a natureza não faz diferença nenhuma você é justo ou você é ímpio. Se você será rachar, o tzadik não faz nenhuma diferença para as leis da natureza. A lei da natureza é assim. Ou seja, como a característica de severidade de Deus Elohim, que ia destruir a natureza, de forma, a princípio, natural, não importa se Noah ele era tzadik ou não. Ele vai morrer igual. Não importa o nível moral e ético da pessoa numa catástrofe. Isso o Rashi próprio ele fala no versículo 13. 6:13. Pode ver aqui. Vaiomer Elohim, falou Deus, Lenor, para Noah, Ketz kol basar balefanai. O fim, o extermínio de toda a carne veio perante mim. Que malá aretz Hamas, que a terra está cheia de Hamas, de crime, mipnehem, perante eles. Veineni mashchitim et aretz. E eu vou mashchit, eu vou exterminar a terra. O que o Rashi fala? Ketz kol basar. Ketz kol basar, o final de toda a carne. Aí ele vai falar que eu abaixei, que o pecado foi, aqui no caso é relações proibidas, é promiscuidade, não só relações proibidas, promiscuidade, prostituição, coisas do tipo, pornografia, todo lugar que você encontra zinuto, promiscuidade, andralamúcia. O que é andralamúcia? É catástrofe. Baleolam vem para o mundo, veorag tovim veraim, e mata os bons e os maus. Os acidentes naturais que acontecem no mundo não escolhem pessoas. Mata o bem e o mal. Então, se tem uma catástrofe no mundo e Noah está lá dentro, ele está dentro, ele vai junto. Então é o que o Zohar fala. Está o Zohar, né? O Zohar fala o seguinte, que Deus falou assim, vou trazer uma enchente para o mundo, vai todo mundo morrer. Ele falou, tá, e o que eu faço? Ele falou, se você quer salvar, faz um barco. Vocês não tem a ver com ética. Se quer salvar, faz um barco, aí você não vai morrer na enchente. Bota uma boia. Aí Noah, tá bom, como eu faço? Assim, assim, assado. Obrigado. Noah fez e se salvou. Não porque ele era tzadik. Ou seja, Noah também estava no decreto, tá bom? Mas a enchente não era algo natural. Hashem provocou essa enchente. E a enchente natural, A pergunta é assim, um raio que cai do céu. a pergunta que eu queria fazer é a seguinte, a gente pode dizer que todas as catástrofes naturais acontecem porque Hashem está insatisfeito e ele provoca de propósito? Não tem a ver com a satisfação ou insatisfação de Deus, porque Deus não tem satisfação nem insatisfação. Como o Maimonides fala, que Deus ele é imutável, ele não muda. Não tem momentos que ele está feliz e momentos que está triste, nada disso. Mas vamos dizer assim, a vontade divina, pela sabedoria dela, que o caminho dele não é igual aos nossos caminhos, às vezes tem catástrofes no mundo por várias razões, e tem vários livros de emuná, vamos que é emuná de Ashkafá, de ideologia, visão judaica, vamos dizer assim, de fé judaica, que vai tratar esse assunto, porque existem catástrofes naturais, e porque justos morrem, e coisas do tipo. Eu não vou entrar nessa polêmica agora, bem interessante também, mas não vou entrar agora, tá bom? Mas a princípio todo mundo vai morrer aqui. Então vamos lá. Vai Noah, que toda a carne, inclui você. Que milares Hamas, que o mundo está cheio de crimes. O que é crime? Então vou passar rápido. Qual eram os pecados? A gente já falou lá. Mas qual é o pecado? Tem várias opiniões. Quais são os crimes do dilúvio? Sim, tem quem fala que então é roubo. As pessoas roubavam.
E mesmo que tem várias outras opiniões, os sábios falam que só foi realmente carimbado, ó, vai ter esse decreto que tu vai morrer pelo roubo. O roubo fechou o decreto, que o roubo é pior do que tudo. Por que o roubo é pior que tudo? Porque não é contra o ser humano e Deus, é contra o ser humano e o próximo. Então, se um está roubando do outro, acabou. Pode fazer um paralelo com a situação do Brasil, né? Porque tá ruim, tem roubo. Tem que resolver o roubo, que talvez é pior do que outros pecados em relação a Deus, talvez. Roubo, tem quem fale que é um roubo menos de chave prutá. Vamos dizer assim, menos de 1 centavo, vamos falar na língua popular. Todo mundo roubava, mas não, roubei só um pouquinho, então pela justiça não pega. Roubos que burlam a lei da justiça, que todo mundo fazia isso. Para um roubava do outro, não tinha mais propriedade individual de ninguém, não sei o que lá. Não, vamos resolver. Tem que fazer. Outra que era crime, ou seja, assalto. Ia lá, todo mundo roubava do outro, tá, coisa e tal. Tem quem fala que era estupro, que é isso, que eles escolhiam todas as mulheres, mesmo a mulher que ia casar, eles tiravam, as pessoas mais fortes pegavam ela e violentavam as mulheres. Sim? Assalto, violência, crimes em geral, tem quem fala que era mal, as pessoas eram mais mesmo, em todos tipo. Tem quem fala que é idolatria, tem quem fala que era relações proibidas, tem quem fala que era sêmen em vão. Sim? E mais ou menos essas são as... Deixa eu ver se... E assassinato. Os pecados que tinham na época, tá bom? O que tem em comum entre todos esses pecados? Que todos esses pecados o homem é levado a fazer porque ele quer aproveitar a vida, quer aproveitar os desejos materiais dele, as possibilidades que ele tem no mundo. Então ele rouba, eu quero o que eu quero, eu quero a mulher que eu quiser, eu quero o objeto que eu quero, se eu não gosto de alguém eu mato e coisa e tal, tudo tem a ver com prazer material, tá bom? Com a ideia que o ser humano, o Adão morreu alguns anos antes, e eles falam, uau, a gente vai morrer, se a gente morrer, o que a gente tem que fazer no mundo? Aproveitar, carpe diem, aproveita a vida. Começaram a aproveitar a vida e perderam o fio da meada. Sim? E tem a outra ideia aqui, que eu esqueci o que ia falar. Aproveitar a vida. Que como Noah, ele consolou a humanidade da maldição da terra com a invenção do arado, eles começaram a produzir muito mais. Começou a ter propriedades materiais, as pessoas começaram a ser muito mais ricas, ter comida sobrando. E aí fala que ele tinha muita comida, tipo, não precisava mais trabalhar, tinha montanhas de comida, todo mundo era forte, todo mundo vivia muito. A capacidade humana era muito forte, muito alta, muito elevada, que a gente não consegue entender hoje. E, então, não preciso mais trabalhar. Se não preciso mais trabalhar, ele ficou muito tempo sem fazer nada. O que eu faço com esse tempo que eu ganhei? Besteira, isso. Ou seja, o que é besteira? O que quer dizer besteira? Consumismo, a quantidade, prazeres materiais e caiu tudo, tá? É a ideia aqui. Então ele fala, vai fazer uma arca, não sei o que lá, não vou entrar agora nesse momento na questão da arca, aí ele fala tudo que tem que fazer, da arca, vamos pular essa parte. Aí 17, e eu vou trazer um dilúvio de água. O que quer dizer mabul? Mabul é de balala, tipo, vai pegar tudo, confundir tudo, misturar tudo, ou seja, o que está embaixo vai para cima, o que está de cima vai para baixo, vai destruir tudo. Sobre a terra, leshachet kol basar, para exterminar toda a carne, asher bo ruach haim, que tem nele o espírito de vida, mitachat hashamayim, debaixo do céu, kol asher ba'aretz gva, tudo que está na terra vai falecer. E eu vou fazer o meu pacto com você, o bata e la tevá, eu vou te levar para a tevá. E agora por quê? Ou seja, até então o Noah estava ouvindo e falou, eu vou morrer? Não, eu vou fazer o meu pacto, eu vou te levar para a arca, a tal vanecha, você, seus filhos, Vesterra, sua esposa, vendo Sheiben Banecha, e as esposas dos seus filhos, tinha 3 filhos, cada filho tinha uma esposa, então com 6, ele e a mulher 8. E tá, com você. O Mikol Ahai, Kol Basar, Shnaim Mikol, e todo vivo, todo ser vivo, que tem carne, Shnaim Mikol, 2 de cada. Tavia Latevá, vai vir para a arca, Lechayot e Tar, para viver com você, Zahar Onekavayu, um macho e uma fêmea. Sim? Por que 2? Que é o mínimo possível para sobreviver. Então vamos dizer, até agora a gente está entendendo que Deus quer salvar Noah. Mas Noah não merecia essa salvação. Então vou te salvar, mas como? Da forma mais simples possível. Você vai entrar nessa arca,
Os animais vão ser salvos, eles merecem? Também não. Então vai vir só 2, um macho e um fêmea só para reproduzir, pronto. Tipo, é o mínimo possível. O Miaof lemineu, as aves, minabema leminá, mikol remes, tudo que rasteja sobre a terra, lemineu, shnai mikol yavó elecha lechayot, só para viver. 2 de cada, ponto, 21. Veata kalechai mikol machal, e você vai pegar toda a comida, asher yachel, que você vai comer e os animais vão precisar comer, veasafta elecha, e você vai juntar para você, veahaya lecha velachem leorla, vai ser para você e para os animais como comida. Ou seja, o que vocês vão comer na arca? Isso eu não estou me importando. Você vai pegar comida, o necessário para você e para todos os animais, você vai levar para a arca, você vai organizar, você vai cuidar disso e assim vocês vão sobreviver. Por quê? Pela própria custa de vocês. Na verdade, a única coisa que Deus fez para nós é o seguinte, dizer, vai ter uma boa, o dilúvio, e faz uma arca assim assada. Talvez a engenharia da época faz assim a arca. Boa ideia. E agora se te vira, sabe? Se você não fizer também, vai morrer. Como se fosse ele deu o barco para o Noah, mas não tirou ele da catástrofe. Mas os animais vieram sozinhos, né? Até aí não. Até aí não. Até aqui não, beleza. Até aqui não. Tá? Como está dizendo, vou destruir todo o ser humano e os animais. Porque os animais mereceram morrer, vai ter opinião que fala que os animais servem ao homem. Uma opinião vai ter uma opinião que os homens começaram a perverter os animais. Começaram a misturar as espécies, vamos esse com esse, ver o que dá. E acabou tendo relação com os próprios animais, e os animais com os homens, e... Então esses animais também vão morrer. A ideia aqui, tá? Isso. Vayas Noah que rola Elohim kenasa. E Noah fez tudo o que ordenou Elohim. Kenasa. E assim ele fez, tintim por tintim, ponto, tá? Então, o que vai começar a explicar a ideia aqui? Que toda essa história, o nome de Deus na história é Elohim. E Noah matzahen beinei Hashem. Não beinei Elohim, beinei Hashem. Ou seja, o nível de tzadik de Noah não era o suficiente de ser salvo do dilúvio. Mas a força transcendente de Deus achou graça de Noah. E qual é o erro de Noah? Que ele não era tzadik lifnei Hashem. Como está escrito para Abraham, e falou Hashem para Abraham, vai na minha frente. Hashem, transcendente, elevado, sobrenatural. Aquele que consegue salvar um justo da catástrofe. Natural. Mas o Elohim é aquele que organiza o mundo, faz sua providência dentro da natureza. E como o Noé era um tzadik só até as leis da natureza, ele não podia ser salvo desse dilúvio. Mas Hashem sim. E a pergunta então, por que a característica transcendente de Deus Hashem salvou Noah se Noah não tinha mérito disso? Entendeu? Aí começa o capítulo 7. Vayomer Hashem. Aí do nada, Hashem começa a falar com Noah. Até agora só Elohim falou com Noah. A única coisa que falou de Hashem é que Hashem achou graça aos olhos de Noah. E aí Elohim falou com Noah. Agora do nada, esse é o capítulo 6. No capítulo 7, Hashem fala com Noah. O que ele vai falar? Mais ou menos o que ele já falou antes, um pouco diferente. Mas a ideia aqui é, vamos explicar os sábios que agora, tipo... Isso ele falou 120 anos. Vai acontecer isso, aquilo. Aqui é uma semana antes. Tá para acontecer. E aí Noah tá toda hora. Será que vai ser agora? Já deu 120 anos? Aí teve... Mas quem fala agora com Noah? Hashem. E a pergunta é por que Noah, que tinha a profecia do nível Elohim, consegue agora acessar uma profecia nível Hashem? Vayomer Hashem le Noah, falou, então eu fiquei para Noah, Boata vechol beitecha, vai você, toda a sua casa, ela teve a arca, que otchar aiti tzadik, que você eu vi, eu quem? Yudkeva fiquei, não mais Hashem, Elohim. Lefanai, perante mim, e não atrás de mim. Badorazé, nessa geração. Ou seja, ele volta à primeira frase da Parashá, mas agora, em vez de Elohim, é Hashem, em vez de Noah atrás de Deus, ele está na frente de Deus. Ele mudou nesse tempo? Exatamente. Noah mudou nesse tempo. Fez chuvá. Ele melhorou. Nesses 120 anos, Noah, daqui, de Tzadik, Lifnei Hashem, ele virou, Lifnei Elohim, Italer Noah, né? Elohim. Noah agora estava na frente de Hashem. Ele melhorou 120 anos depois. Então, quando chegou o dilúvio, Noah estava pronto. E agora pode ser sobrenatural sim com você, eu posso te salvar do mundo.
Aqui, que Otra, daqui a pouco a gente volta nisso. Ó, aí vamos ver que todas as ordens de Deus ele muda para Noé. Mekola bemav aterrorá, tikar lecha shiva shiva. Todos os animais puros, que puros? Antes não falou nada de puro, falou os animais 2 em 2, Zahar, macho e fêmea. E agora tem animal puro. Tikar lecha shiva shiva, 7 e 7. 7 é um número cabalístico, né? Vamos dizer assim. Então agora os animais puros são 7. Isso eu não tinha dito antes. Ish veistó, não Zahar, não macho e fêmea. Agora homem e mulher. O animal no nível de marido e esposa. Que os sábios falam, são aqueles animais que não se corromperam com outras espécies. Mas agora não é mais Zahar, macho e fêmea. É homem e mulher. Os animais são 7 e 7. Minabemash é loterrorá. E os animais que não são puros, Ishnaim e Mishelistó. E os que não são puros. O que é puro e impuro? Aqui o Urash fala que Noah sabia a Torá. Daqui a gente vê que Noah sabia a Torá. Que ele sabia no futuro o que seria puro para o povo judeu. Comer. Kasher, no caso. É. Tem uma grande discussão sobre isso, mas tem que explicar que Teorá são aqueles que não tiveram relações proibidas, os animais que não se corromperam, e na Torá são os animais que não se corromperam, tem essa opinião também, tá bom? Vegam e ofa shamaim shiva shiva, os animais alados também, 7 7, Zahar nekevá, macho e fêmea, tem porque aqui não é homem e mulher, tem uma explicação, não vou entrar nisso, lechayot, zera al pnei kolaretz. Por que isso? Lechayot zera, para que eles tenham continuidade na terra, as descendências de todos vocês. Então aqui Deus está mais piedoso, está mais brando com Noé. Que lá em modo Shiva, que daqui 7 dias, porque daqui 7 dias, porque tinha que ser hoje o dilúvio. E Deus ele prorroga 7 dias. Anochim mamtir alaretz, não é mais uma bulma, uma bagunça, mamtir, vai chover sobre a terra. Sim, porque chover, fala então que quando começou o dilúvio, começou com misericórdia, uma chuva de bênção. Porque se quando começasse a chover, quando Deus falou que ia chover, o povo fizesse chuva, ia ser bênção para a terra e não ia ter o dilúvio. Então fala, daqui 7 dias eu não vou fazer o dilúvio, eu vou fazer chover. Se no final vai acontecer o dilúvio, depende. Última chance. Arbaim Yom, 40 dias. E esses 40 dias não tinha dito antes. 40 dias foi o tempo que recebeu a Torá, 40 dias, 40 noites. Mudou aqui. Varabaim Laila. O Mahite et koleikom. E eu vou apagar todo o que existe, Asher Asiti, tudo o que eu fiz, Me'al Pnei Adamah, da face da terra. Vayas Noah, e fez Noah, Kechol Asher Tzival, tudo que foi ordenado, Hashem. E não Elohim. Mudou o capítulo 7, é diferente do capítulo 6. Vocês entenderam? Uhum. A diferença que ocorreu aqui? Estava lembrando no início de Bereshit que muda. Deus falou de exatamente. Forma, depois mudou a forma de Não só isso. A Parashá de Noah é o repeteco da Parashá Bereshit. Lá Deus criou o mundo, aqui Deus está recriando o mundo, vai destruir. E tem muitos, sim, tem muitas associações, exatamente. Tem dois capítulos lá da criação do mundo, tem 2 capítulos aqui sobre Noah, na Teivá, na arca. Tá, agora vamos então, antes de entender exatamente, vamos entender agora a arca. Então a gente viu que a arca é a forma de você... A arca aqui está dizendo as características dela, quando Deus ainda é Elohim, que, né, no início, no primeiro capítulo agora, que é o 6º capítulo. E falou, o fim de toda a carne vai vir perante você, que se corrompeu. Faz para você uma arca, faz para você. Se você quiser salvar, faz. Atzei gofer, com madeira de determinada espécie, não vou entrar aqui, kinim, tase etativá, dessa forma. Vechafartá otame bait mahutz, você vai recobrir ela dentro e fora, bekofer. Kofer é betume. Sim? É interessante que na arca de Moshe também está escrito que botou betume, mas só fora e não dentro. Para o tzadik Moshe não cheirar o cheiro ruim do betume. Era assim. Mas aqui não. Ou seja, viu como é severidade? Você, Noa na arca e os animais ficaram cheirando betume, tipo cheiro de graxa, né? Ficaram. Vezé Ashertase, isso é o que você vai fazer, Otá. Shalosh meotamá, 300 cúbitos, que é a medida. Vamos dizer que é tipo meio metro um cúbito. 300 metros de extensão, de comprimento. A Teivá, Hamishi,
50 de largura e 30 de altura. Sim? Bem grande. Titanic era maior que 350, 30. Sim? Titanic é menor, para 300 metros. Sim. Não, 300 metros. 150 metros, que é meio metro. 150 meio. 150. 150 metros. Mas é grande. Titanic era maior. Titanic era maior? 150 metros? 150 metros? É. Vamos ver. Tzor. Vamos lá. Tzor Tassela Teva. Um tzor. Um tzor você vai fazer para arca. O que é um tzor? Tem discussão. Ou eram pedras preciosas que iluminavam. Mas a princípio o tzor é uma janela. Ve'elamat echalena. Milemala, e em cima no telhado da arca você vai botar um cúbito a mais para ter uma inclinação para a água cair, não ficar batendo. O petach hateva betzidai, e na porta da arca, no lado tassim tartiah, shnaim shloshim tassim, shnim shlishim tassim. E vão ter 3 andares, então. Vão ter 3 andares a arca, então. Por que 3 andares? Separar os animais. O primeiro andar de cima, a família do Noah. Segundo, os animais, cada um em um compartimento, e embaixo o lixo, os excrementos dos animais, não sei lá. Ve'ani aneni mevi et hamabul, e eu vou trazer uma bulmaim, tipo, ala aretz, sobre a terra, leshachet, dizimar todo mundo, asher boru ahaim mitachat hashamayim, kol asher ba'aretz yigva, tu não vai morrer. Ve'akimotet briti itcha, e eu vou fazer o meu pacto. O que é o meu pacto com você? Que as frutas que você levar para a arca, eu não vou fazer decompor. Estragar. Aí você vai ter comida. E também que as pessoas não vão conseguir te matar antes de você entrar na arca. As pessoas queriam matar Noah. Qual pessoa que você está? No 18. Yudhet. Zain? Yudhet. Daqui manda bem o 18. Ela teva atal vanecha vistecha veanshei banecha itar. Você, seus filhos e sua mulher. Por que separou você, seus filhos e sua mulher? Porque a mulher está separada Noah. Você e sua mulher e seus filhos. Então daqui, de outro modo, que Deus ele proibiu o contato físico entre marido e esposa dentro da arca. Embora eram 4 casais, esses 4 casais e também todos os animais casais não podiam ter relações com as esposas com maridos na arca. Por quê? Porque o mundo está em desgraça. Você vai ficar tendo relação sexual com a esposa, então também fica um pouco de luto. Que é o pecado. O pecado não é isso, que os homens escolhiam a mulher que quisesse. Qual é o conserto? É na arca, quem sobreviver vai saber trazer a santidade e esperar. E não escolher o que quer os seus olhos. O Mikola Rai, todo vivo, 2 vai trazer, isso eu já falei, Tchaza Hanika vai Yu. Me'of lemineu, ve'amanamenam, shnai Mikola ve'choyo. Ve'atak alichai Mikola machar, isso. Tá, então a gente já explicou isso, tá bom? A gente vai ver que as medidas aqui da arca, elas são muito parecidas. O que é outra coisa na Torá tem, que Deus dá as medidas, e as medidas são é o Mishkan, é o tabernáculo, é o templo. E eram as mesmas medidas, 300 por 50 era a área lá do Mishkan, tá? Então, como se fosse que a arca era um mini templo. Era um tabernáculo da época, tá bom? A gente vai entender daqui a pouco. Ou seja, querendo dizer o seguinte, Noah, você não consegue sobreviver, porque você não está no nível da natureza, sobrenatural, desculpa. E a natureza vai acabar, então você vai junto. Qual é a única forma de você sobreviver? Entra no templo, no Beit HaMikdash, no Mishkan, no tabernáculo. Que lá é fora da natureza, é o 8º dia. E lá você não vai estar no mundo, você vai estar fora do mundo. Lá é o mundo sobrenatural. Então faz essa medida, ou seja, a arca era o Mishkan da época. Então é uma opinião. E outra coisa que a gente pode dizer que Tevat, arca que a gente traduz, também tem outra tradução. Qual é? Tevat. Tevat. Teva é natureza, Não, é com Tav. É palavra. Uma palavra. Pode ser milá ou tevá. É uma palavra. Sim? Isso a gente pode aprender do Avraham. Qual era o passuco? A gente começou depois.
Segundo, 18:8. 12:8, desculpa. No 12:8 a gente vê de Abraão. Deixa eu finalizar, concluir o assunto. 12:8. ויעתק משם, Isso. מכנען לבית-אל. Isso, e Abraão saiu de lá, do monte, Miqueden, Beitel, Vaieta, o Aloi, botou a sua casa, Beitel, Maim, Ai, Miqueden, e construiu lá um altar para Hashem, Vaikra Beshem Hashem, e chamou o nome de Deus. E o que faltava de Noah, que era Elohim, era chamar o nome de Yud Kei Vav Kei. Só que Noah não tinha essa capacidade. Por que Noah não tinha essa capacidade? Ou porque ele era menor que Avraham, ou talvez porque para aquela geração não dava para chegar na geração do que Avraham alcançou, aquela geração. Então, Noé entendeu que para ele salvar ele precisava também chamar o nome de Deus. Como? Então ele construiu essa palavra que é a arca. Porque as arcas, aí eu não vou entrar nos detalhes, mas muita Kabbalah aqui, várias formas diferentes, que as medidas da arca é tudo o nome de Deus, tipo, daqui para lá, não vou entrar aqui. Então ele fez ele não consegue falar o nome de Deus, ou seja, o que é falar o nome de Deus? É entender 100% a característica transcendental de Deus. Então vou fazer uma arca que lá dentro é como se fosse que eu vou estar na palavra de Deus. Ou seja, eu vou estar no mundo sobrenatural. Igual a mesma coisa, de forma que eu expliquei. Também, Tevá, a arca é 300 por 50 por 30, sim? 300 é Shin, a Gemata no número de Shin, 50 é Nun, e o 30 é Lamed, sim? Shin Lamed. E dá 380, certo? 380 é a numerologia, que é a mesma numerologia da palavra Milá, palavra. Mem, Yud, que é o 40 e 10 é 50, e o... Não, desculpa. Errei, não é Milá, desculpa, são as mesmas letras de Lashon. Shin, Lamed e Nun, tá bom? Desculpa isso, eu errei a palavra. Lashon é língua, palavra. Lashon. Então é a mesma coisa aqui. Ele não tinha a barganha de conversar com Deus, mas ele entrou dentro da palavra de Deus, pelo menos. Uma das explicações aqui. Mas é que dentro da arca ele estava protegido da catástrofe natural. Lá dentro ele era, vamos dizer, tzadik. E também tem muita coisa com tchuvá aqui. Muitas questões com tchuvá, as palavras aqui... Verrapartá, e você vai cobrir ela, rapartá de capará, né? Vai trazer o perdão, a expiação, mibai de barrutz, dentro e fora, bekofer, kofer nafshó, quando fala de tchuvá, que é o perdão da pessoa. Então também tem a ver que, ou seja, a criação da arca talvez foi a tchuvá, o arrependimento de Noah, dele conseguir, através da arca, chegar no nível de Yud Kei Vav Kei, transcendental e não só natural, para salvar do dilúvio. Kofer tem o choras de capará. Capará, isso. Rapartá, kofer, e também uma hatzita shekel, meio shekel, que você dava, era kofer nafshó, para você perdoar a sua alma. Isso. Tem outras palavras, numerologias aqui sem fim, tá? Não vou entrar aqui. Mas a ideia aqui é que a gente não pode muito julgar Noah, que Noah, o que os sábios dizem, que Noah ele sabia que na geração não ia ter ninguém que ia fazer tchuvá. Ele sabia a geração que ele vivia, entendeu? Avraham, ele sabia que ele podia fazer tchuvá nas pessoas, por isso que ele ia. Não, ele sabia que não dava, então é melhor ficar recluso mesmo. Eu acho que vai demorar mais uns 10, 15 minutos. Então, se você, depois você vê no vídeo o resto. Depois a gente guarda. Então também não essa coisa, viu, Noah não fez o que Moshe fez. Não é isso. Não tinha o que Noah fazer, ele sabia. Deus falou, vou destruir todo mundo, não tem tzadik, a não ser você. Acabou. Pro Avraham não, pro Avraham e Moshe meio que Deus fala assim, eu vou destruir o mundo, você não vai fazer nada não. Quando a gente for estudar para achar, meio que ele dá uma indireta, eu estou destruindo o mundo, ele é tzadik, eu não vou contar o que eu vou fazer, não precisa saber não. Como me segura, eu vou bater nele, me segura. O que ele quer? Que segure. Aí Moshe entende, tem que rezar. Mas para Noé não dá essa abertura. Eu vou destruir, tá feito. Se você quiser, você se salva. Não tem o que fazer, não tem nem miniar no mundo, tá bom?
Isso é uma coisa importante. Outra coisa importante é que porque Deus ele prorrogou 7 dias. Tem algumas explicações, mas é que ele matou Metusela, que é o homem que mais viveu no mundo, 7 dias antes e durante o funeral, o Espede, né, a semana de luto por esse tzadik, ele não destruiu o mundo em respeito a Metusela, tá bom? Mas qual a ideia aqui? A ideia aqui é o seguinte: Metusela era um tzadik completo, diferente de Noa. E a vida de Metusela impedia o dilúvio. Só não veio o dilúvio antes porque Metusela estava vivo e ele segurava a geração inteira. E aí, para permitir o dilúvio, Deus ele mata Metusela, e ele espera Metusela assim acabar os anos de vida dele, tira Metusela, espera 7 anos em honra ao Metusela e falou, agora vai vir um dilúvio. Ou seja, o que segurava o dilúvio de vir era a vida do Metusela. E Noa não tinha essa capacidade, ele tinha que fugir para não morrer junto. Então, Metusela não Metusalém. foi escolhido. Metusela é Metusalém? Metusalém, o homem que mais viveu, ele era muito justo. Ele foi escolhido no lugar de Noa, então, já que Isso, porque ele era mais que Noa, ele não foi escolhido de salvar, ele foi escolhido de impedir. 900, quantos anos ele viveu? 969 anos ele impediu o dilúvio de vir. 969 anos vivendo. Ele segurava o dilúvio. Noa não tinha essa capacidade. Então, quando ele morreu, agora Noa foge. Tá? E a explicação também fala que nesses 7 dias, Deus ele encheu o mundo com o perfume do paraíso, do Olam Abá, do mundo vindouro. Para ter Midrash, vai falar assim, olha o que vocês estão perdendo. Mas a explicação é tipo para o povo fazer chuva, olha o que vocês vão perder, faz chuva, 7 dias, vai destruir. O mundo mudou, vocês estão vendo que esses 7 dias estão diferentes. Vai, última chance, e nada. Tá, vai, senão que não. Tá, e aqui a gente pode então chegar na conclusão, porque Noa se salvou do dilúvio. Qual é a ideia aqui? É o seguinte, vou pegar o passuco, vamos para o 7.1 de novo, e aí eu explico. Capítulo 7, versículo 1. E falou Yud Kei Vav Kei, a primeira vez que Deus, Yud Kei Vav Kei, vai falar para Noa, Boa Tav Echol Beitecha Elateva, vai você e toda a sua casa para a arca, que Otra, o que é Otra? Que é em você. Só que está sem o Yud aqui, você pode ler Itra, com você. Pode ler ou com você ou em você. Itra, assim falam os sábios também. Que em você raiti, em você eu vi. Tzadik lefanai, um tzadik perante mim. Badorazai, nessa geração. E agora a gente vai explicar por que Deus, Hashem, que vai ficar que é essa característica que está falando agora com Noa, Matzahen bene Hashem, que Noa encontrou graça aos olhos de Deus. É essa fala aqui. Fala, você entra na arca, essa é a graça que em você eu vi um tzadik perante mim. Em você eu vi um tzadik perante mim. O que é eu vi? Não é visto, né? Todo mundo sabe que você é um tzadik. O que é em você? Eu vi. Quer dizer então que Deus, Yud Kei Vav Kei, enxergou em Noa um tzadik no nível que pode salvar o dilúvio. Mas ele não era visto por mais ninguém, nem mesmo por Noa. E esse tzadik, Badoras é nessa geração. Ou seja, nessa geração eu consigo ver em você alguém com a justiça necessária para se salvar do dilúvio. E essa é a graça que Deus tem para Noa. Vamos explicar, é um conceito então no judaísmo, que aí vamos explicar esse conceito e aí vai mudar toda a percepção do mundo e é um conceito que talvez o judaísmo diz que é o que vai bater contra o cristianismo, vamos dizer assim. Existe no ser humano, no mundo, existe um negócio chamado Zehut. Zehut é mérito, tá? Então o tzadik tem mérito. Tem o tzadik do nível Elohim e tem o tzadik do nível Hashem. Então o tzadik do nível Elohim não tem mérito de salvar da catástrofe, o Hashem tem, tá bom. Mas existe um outro, então tem 2 tipos de mérito. O tzadik governado pelas leis da natureza e tem o tzadik que pode ser governado além das leis da natureza. Que esse sim pode salvar numa tragédia. Então mesmo que tenha uma enchente, esse tzadik pode se salvar. Mas é um tzadik muito elevado. Mas existe um outro tipo de mérito que existe no mundo, que se chama Zehut Shela Zehut. O mérito pela sua Zehut, pela sua identidade, vamos traduzir assim.
que a sua própria identidade revela por si só um mérito. Só por ser quem você é. Vou dar um exemplo. Vamos supor que tem uma enchente, que é o caso que a gente está trabalhando, tem uma enchente, tá? E nessa enchente estão se afogando 2 pessoas. Um ser humano, que não é nada demais, um cara normal, e um cachorro. Sendo que esse cachorro é o cachorro que salvou em outra ocasião a cidade inteira, em alguma coisa. Não vou inventar história. Salvou, os 2 estão se afogando, e você está no bote, só dá para salvar um. Aquelas historinhas bem... Quem você salva? O ser humano normal ou o cachorro, o melhor cachorro que existe no mundo? O ser humano. Por quê? Tem um valor intrínseco maior. Isso, exatamente. Zerruta. Ele tem um valor intrínseco, o ser humano, além do animal. E se é para salvar, você vai salvar o ser humano. Sabe por quê? Porque ele é um ser humano. Ponto final. Mas o que ele fez? Nada. Ele nasceu assim. Tá? Ou seja, o valor intrínseco existe nas coisas também. Então, quando a gente fala que Deus achou graça aos olhos de Noa, não está falando que ele de graça e sem nada, mas Noa carregava nele um valor intrínseco que valia a pena ser salvo. Que é isso que Deus falou, em você eu vi um tzadik perante mim. E o quem é esse tzadik que estava dentro de Noa? Avraham. Avraham. Que é o que Deus fala. Anda na minha frente. E Avraham, dentro de Avraham, tinha Moshe Rabbeinu. Ou seja, Noa ele foi salvo não de bobeira para continuar a humanidade, que só através da graça divina. Não. Mas através do que ele portava dentro dele, que era o Avraham e o Moshe Rabbeinu. E para eles existirem, Noa teve que ser salvo. Noa foi salvo. Isso é Matzahen, Noa Matzahen Beinei, achar os olhos de Deus, só os olhos de Deus transcendentes. Que Deus viu no futuro o que estava latente dentro de Noa no presente. Então tem coisas que se revelam só no futuro e por isso você tem mérito ainda hoje em dia. Não por atos que você fez, mas pelo potencial que você carrega. Isso se chama, no judaísmo, segulá. Então, segulá é um termo judaico. O povo é am segulá, o povo segulá. Muitos traduzem errado como escolhido, mas não é o povo escolhido, é o povo segulá. O que é segulá? Eu fiquei muito tempo tentando pensar na melhor tradução de segulá, vi vários comentaristas, cada comentarista diz... Mas eu achei uma palavra perfeita para segulá, mas eu vou explicar isso em outras aulas depois. Mas a palavra que eu achei que é mais literal do que é segulá é a palavra singular. É a mesma palavra. Segulá se chama singular, único, características próprias únicas. Porque Noa tinha características próprias únicas dentro dele, tinha uma segular, algo singular dentro dele que merecia ser salvo. Que é quem? Avraham, que é o final da Parashá Noa, que aparece Avraham. E Avraham, Deus fala, você vai ser um tzadik perante mim. E esse Avraham vai se revelar mais ainda depois em Moshe. Que vai ser, entendeu? E assim por diante. Acho que diz que Avraham existia em Noa porque é descendente. Descendente de Noa. Por isso. Por não, isso. Não questão de alma, reencarnação, nada disso. Os cabalistas vão chegar nisso. Não é Avraham, Moshe sim. Mas não estou entrando em Kabbalah, em misticismo, nada. Estou falando do potencial que é o descendente, isso, que é salvar a humanidade, tá? Ou seja, o conserto da direção do dilúvio foi a existência do Avraham. Então, já que o conserto vai vir dele, eu vou salvar ele. Eu vou dar tempo para a humanidade trabalhar. E esse é interessante, que a segular é só revelada através do tempo. Você tem que dar tempo, às vezes, para as coisas acontecerem. Por que isso está acontecendo agora, aquilo, esse morreu, esse viveu? Dá tempo. No final vai ficar tudo claro. Vai dar para entender as coisas. Que dentro das coisas existe uma segular em cada coisa. Essa é a ideia aqui. Então a característica de segular é diferente da característica de graça divina. Deus não faz nada de graça. Entendeu? Mas sim, existe um intrínseco dentro da pessoa, que por isso Noa foi salvo, entendeu? Mas olha que interessante, antes do dilúvio, mesmo ainda sendo em potencial, ele conseguiu chegar nesse potencial, porque ele mereceu que o próprio Deus falasse com Noa antes do dilúvio. Então Noa também fez tchuvá. Ou seja, no início, 120 anos, ele foi salvo pela segulá dele. Mas no dia do dilúvio, ele foi salvo pelo próprio mérito. Interessante, né? Então, só para fechar, é que não tem aqui, né? Eu não vou ter aqui. Não, é Shemot.
que a gente fala em singular, tipo assim, esse aqui é singular para casar, esse aqui é singular para não Rumash sei ou o só quê. o Tipo, Rumash? É só o Rumash. Qualquer um. Entendeu? Se singular fosse algo que te desse alguma energia para algo especial, algo... Sim. Sim, não, é singular que é usado em outro sentido, mas pode ter a ver, mas não aqui. Não na questão, porque essa singular não é da Torá. A palavra singular é da Torá que eu estou falando, e não o que a gente fala hoje em dia. Sim? Mas Shemot 33:12. Tem um bezerro de ouro, né? E Moshe sobe para pedir perdão. Aí ele depois desce. Aí depois Deus fala, ele sobe de novo e Deus fala com Moshe. Nisso é quando o Moshe fala assim, deixa eu ver a sua frente. Aí fala, não, você só pode ver minhas costas. E aí no 33:12, olha que interessante o verso. São palavras muito difíceis, eu não vou traduzir todas. Quando a gente chegar aí a gente vê melhor. Mas só para deixar claro, e assim terminar. 33:12 aqui. Vaiomer Moshe el Hashem. Falou Moshe para Hashem, do que vai fiquei. Tá no Har Sinai, depois que Deus ele vai perdoar, e logo depois dessa conversa ele fala, então vai, escreve aí as segundas tábuas da lei. Moshe el Hashem, Re, Ata Omer Elai, você falou para mim, Ve'ala Amazé, você falou para mim, para esse povo, Ve'ata lo deteine, etachet ishlach imi, Ve'ata mata datirra beshem. Falou, vocês não souberam que você me chamou, o importante é que Ve'ata amrate, Moshe falou para Deus, você falou, Ediatirra beshem, você vai me conhecer pelo meu nome. Vegam matzati chen beinai, eu também achei matzati chen beinai. Então você falou, me conheça pelo meu nome, e também encontre chen aos meus olhos. Quando ele falou isso para Moshe? Falou para Noah. E Ve'adiatirra beshem, ele falou para quem? Para Avraham. Então ele está resgatando, não só coisas só literais, até o literal, mas... De outras... Que ele falou para outras... Calma aí, você salvou Noah, agora você vai destruir esse povo? Não foi para isso que você salvou Noah? Para eu salvar esse povo? E agora você quer me matar o povo? Então para que salvou Noah? Porque você falou, me chame pelo nome, faça a arca. E eu também encontrei graças aos seus olhos. Veatá, imna matzati chen, então se eu não encontrei, então, graças aos olhos, benai, odiei nenai darchecha, me mostra, me fala quais são os seus caminhos aí, Deus. Veio da terra, e aí eu vou conhecer, que eu não estou entendendo, então. Lemanem tzachen beinecha, com o objetivo que eu consiga, então, encontrar a chen aos seus olhos, graças aos seus olhos. Urekimcha goyazé, e ver que a mecha, que o seu povo é esse povo que você quer destruir. Interessante, tudo encaixa. Né? Vai Omer Panai Elecha, falou, minha face eu vou, vai, e eu vou ter graça de você. Vai Omer Elá, falou para ele, Imen Panecha Olchim, só face, não as costas, a face. Não vai alta além no miser, então não quero nada, eu quero a face, eu não quero as costas. O Bemai Vadai Forkim Matzat Chen, como eu vou saber se Matzat Chen Beinecha, seus olhos, Anive Amecha, eu e o seu povo. Aló belechtecha imanu venifino, você não vai com a gente, venifino anivemcha, mikola machela panaya pnei adamai, você não vai acompanhar nosso povo no deserto, e sempre você quer mandar um anjo, vai homem, falou Deus para Moshe, tudo isso que gameta da vara zé achar debata ser, também vou fazer isso então, que você falou, que matzati chen beinai, que você matzati, que é o que eu matzati, eu encontrei chen beinai, quando? Ve'edachá beshem, eu vou te chamar pelo nome, ou seja, é verdade. Ve'edachá, você me conheceu pelo nome. Valmar, ereine, nait que eu vou derrar. Ele fala, então me mostra aí sua honra, me mostra a sua frente. Vai, omerani, veretuve, koltuve alpanecha, eu vou passar tudo de bom sobre a sua face. Ve'karati beshem, vou chamar pelo nome de Deus. Hashem, beshem Hashem lefanecha, perante você. Ve'chanoti, etasher chanon, Achon, desculpa, Vechanoti, eu vou ter graça. Etasher Achon, aquele que eu devo ter graça. Verichamti etasher Achem, e eu vou ter piedade, aquele que eu tenho que dar. Sabe, fala aqui, e eu vou ter graça, aquele que devo ter graça. Fala, sabes, vai ter graça mesmo se não é visto, mesmo se não dá para ver. Mas aquele que deve ter graça, terá graça, mesmo que não dá para ver, que só com o tempo vai ser manifestado. Vai Omer lo tuchal lirot panai que lo irani adam, mas aí Deus fala, mas a cara realmente você não consegue ver, porque um homem não pode ver, vai viver. Vai Omer Hashem inema kom mitiv nessa latzur, vai haya bavur kevodi, eu vou passar minha honra, vesamtiv nekatzur, vesakoti kapai alecha ad evri. Dasrit kapi vrayit et achorai panai lo ireu.
Sim. E aí depois Deus fala assim, ó, escreve as 2 tábuas da lei. Uma conversa extremamente difícil, talvez é a conversa mais difícil que tem no Tanar inteiro, acredito eu. Essa conversa de Moshe com Deus, que é super elevada, mas só a brincadeira dessas 2 palavras, Panai, minha frente, e o nome de Deus, e o que vai ficar, e chamar pelo nome, e Ren, que aparece toda hora aqui, você já entende toda a história aqui de Moshe. É uma história muito mais antiga. Que aí ele foi salvo aqui, entenderam? Então vamos terminar então só entendendo todas as questões aqui. Aqui tem um templo, que é a arca. Aqui tem o sobrenatural dentro desse templo, que é o grande templo, que é o Beit HaMikdash, o Mishkan, o tabernáculo, tá bom? Aqui também são 40 dias e 40 noites. Aqui são animais, assim como na entrega da Torá, teve os korbanot antes, depois, que tá também dos animais. Aqui tem a questão do animal tahor. O que é tahor? O que é puras impureza? Não é coisas para o templo? Questão relativa ao templo. Aqui está escrito que quando tiver a chuva, que Deus ele abriu todos os arubot hashamayim, todas as janelas do céu. Quando mais está escrito na Torá que Deus abriu o céu? Na entrega da Torá. Aqui ele separa o homem da mulher. Quando mais Deus ele separa o homem da mulher? Quando estão se preparando para entregar a Torá. E mais paralelos, que vem dizer o seguinte: o que vai acontecer durante o dilúvio? A entrega da Torá. Isso. Dentro da arca vai ter a entrega da Torá, na verdade, depois. Assim que Noah sai, ele faz um corban. E aí vai ter a entrega da Torá para Noah. Então aqui Deus está preparando, assim como nos 10 mandamentos, e que o povo está para entregar, para receber a Torá, que abre o céu, aqui Deus está se revelando para Noah com o objetivo de entregar a Torá. Ou seja, durante o dilúvio vai ter a entrega da Torá. Então, automaticamente, quando o mundo ele acaba, esse mundo novo que Noah vai construir, ele tem uma pólice de seguro, não uma pólice de seguro, ele tem algo a mais para poder sobreviver, que são as leis da Torá que Deus vai revelar para Noah, e assim dá para ter uma humanidade melhor. Que não dá para comparar nunca mais com a humanidade que já existiu, que com certeza sempre vai ter sido pior. Que Torá é essa que vai ser revelada para Noah? As 7 mitzvot bnei Noah. Na verdade tem discussão se são 7, quantas são, mas as mitzvot bnei Noah, ou seja, vão ter leis, mandamentos entregues para Noah depois da arca. E todo esse processo é a forma de Noah conseguir receber esses mandamentos, para que a humanidade seja uma humanidade, a partir de Noah, mais evoluída. Então, a gente pode dizer que o dilúvio é a primeira entrega da Torá que vai existir na humanidade. Então, a aula que vem a gente continua.